Olá, galerinha da segunda série, tudo certinho com vocês? Que bom que a gente está aqui para mais uma aula, né? E eu vim convidar vocês, sou eu aqui, a professora Carolina Molina, e estou aqui com a minha amiga Elaine, e a gente vem aqui para uma aula toda especial aqui hoje, e eu vim convidar você para uma maratona. Quer maratonar comigo? É uma maratona sim, 3 aulas você vai ter que maratonar comigo, hein? Combinado? Você vem 3 aulas comigo, maratona essas aulas, que são 3 aulas, um conto muito especial. Vem comigo então, vamos ver os objetivos dessa aula? Então vem, meu anjinho. Os objetivos da aula de hoje, nós vamos ler um conto compreensivamente, vamos localizar informações explícitas em um texto, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, inferir uma informação implícita em um texto e identificar os elementos que constroem a narrativa. Então agora a gente vem para um conto, vamos trabalhar esse conto muito especial e você vai ter que maratonar comigo, que a gente vai trabalhar esse conto em 3 aulas, como eu disse, tá? Você está acostumado lá com a Netflix? Agora você vem aqui no Aula Paraná e maratona esse conto comigo. Vem comigo! O nosso conto vai ser do Lima Barreto, tá? Um escritor maravilhoso, tá? Ele nasceu em 1881, foi um escritor brasileiro, romancista da Primeira República, ele é chamado, né? Ele recebeu esse apelido. Foi um importante escritor do pré-modernismo, é um período histórico que precedeu a Semana da Arte Moderna, que acontece justamente em 1922, que foi o ano da morte dele, né? E aqui esse conto que a gente vai ler é O Homem que Sabia Javanês. Um conto que narra a história de Castelo, que expõe seu amigo Castro como, em meio à miséria do desemprego, fingiu saber o javanês a pretexto de conseguir um emprego. E é muito interessante porque o Lima Barreto, ele deixa muito claro, ele escancara mesmo a sociedade do início do século passado, né, do século XX. Ele deixa muito claro como as coisas, né, as pessoas tendem a ganhar as coisas fingindo, mentindo, fingindo ser uma coisa que elas não são, né? Nada parecido com o que acontece hoje em dia, né? Nada parecido. Vamos lá comigo então? Vamos ler um pouquinho desse conto, aposto que você vai gostar. O Homem que Sabia Javanês. Em uma confeitaria, certa vez, ao meu amigo Castro, contava eu as partidas que havia pregado, as convicções e as respeitabilidades para poder viver. Houve mesmo uma dada ocasião, quando estive em Manaus, em que fui obrigado a esconder a minha qualidade de bacharel para mais confiança obter dos clientes, que afluíam ao meu escritório de feiticeiro e adivinho. Contava eu isso. O meu amigo ouvia-me calado, embevecido, gostando daquele meu Gil Blas vivido, até que em uma pausa da conversa, ao esgotarmos os copos, observou a esmo. Tens levado uma vida bem engraçada, Castelo. Só assim se pode viver. Isto de uma ocupação única, sair de casa a certas horas, voltar a outras, aborrece, não achas? Não sei como me tenho aguentado lá no consulado. Cansa-se, mas não é disso que me admiro. Qual? Aqui mesmo, meu caro Castro. Se podem arranjar belas páginas de vida, imagina tu, que eu já fui professor de javanês. O conto que leremos, chamado O Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto, foi publicado pela primeira vez em 1911. Nesse conto, nós percebemos um narrador. Todos os contos, como você sabe, a gente tem um narrador, a pessoa que narra, a pessoa que conta a história, certo? Dentro do conto. Quem conta a história nesse conto? É um narrador personagem, ele conta em primeira pessoa, está fazendo parte da história. É um narrador observador, né, que conta de fora da história, ali em terceira pessoa. Ou um narrador onisciente, que sabe até os pensamentos das pessoas que estão ali na história. Você já sabe disso, a gente já estudou, então vai ficar fácil para você responder. Eu dou um tempinho para você, você responde essa para mim e a gente já volta.
Vamos lá então? O que você respondeu para mim? Essa tá muito fácil, né? Vamos lá? Vem comigo então. Nesse conto percebemos um narrador de que tipo? Um narrador personagem, né? Os pronomes e os verbos em primeira pessoa podem comprovar essa resposta. A gente vê que ele vai contando o que aconteceu com ele. Ele está dizendo, ó, eu estava um certo dia com meu amigo Castro e eu comecei a contar para ele. Ele mesmo está contando ali em primeira pessoa o que aconteceu com ele, o Castelo, que vai contando a história dele. Vamos continuar aqui a leitura? Ele diz assim, o meu amigo ouvia-me calado, embevecido, gostando daquele meu Gil Blas vivido. A gente leu isso. Mas você sabe o que é Gil Blas? Às vezes a gente lê algumas coisas nos contos, e a gente já viu isso em umas aulas anteriores, e muitas vezes a gente não entende o que quer dizer. Poxa, o que quer dizer isso, né? Algumas, pelo próprio contexto, a gente consegue entender, né, pela ideia de mundo que a gente tem e tal, pelo nosso conhecimento do mundo, mas algumas a gente precisa pesquisar. Então, o que é Gil Blas? Por que o amigo dele estava achando tão interessante nesse meu Gil Blas vivido? Então, a gente vai ter que entender. O que é o Gil Blas? Bom, foi um romance de Alain René Lesage, publicado em 1715, tá? Gil Blas nasce na miséria e é educado pelo seu tio. Aos 17 anos vai estudar na Universidade de Salamanca. Seu futuro brilhante é repentinamente interrompido quando ele é forçado a ajudar ladrões ao longo do caminho e enfrenta a prisão. É capaz de se ajustar a muitas situações graças à sua adaptabilidade e raciocínio rápido. Na verdade, né, ele era um malandro, né, o Gil Blas. Gil Blas vivido é um malandro, aquele cara que consegue se adaptar. Tanto ele sabia viver ali no meio dos ricos, lá no bem bom, apesar de ter nascido na miséria, foi educado pelo tio, foi estudar numa das melhores universidades, vivia como um ricaço e de repente foi acabar lá na cadeia, mas ali ele também conseguiu se arranjar e o Castelo diz que ele é um tipo de Gil Blas também, porque ele também se adapta em qualquer lugar, em qualquer situação. E ele diz até que num momento, você viu ali ele contando a história, que num momento ele escondeu que era bacharel, escondeu o diploma dele, e lá em Manaus ele fingia que ele era um feiticeiro, recebia as pessoas como se ele fosse um feiticeiro. Tinha um escritório ali, né, de magia, de feitiçaria, de adivinho, e ele se fingia ali, se feiticeiro e adivinho. E ele foi contando isso pro amigo, e o amigo, nossa, mas você tem muitas, dava risada, né? E você tem muitas histórias interessantes, né? Tem um outro exercício aqui para você. No início do conto, o narrador utilizou uma frase bastante invertida na sua ordem. Bem no comecinho ele diz assim: em uma confeitaria, certa vez, ao meu amigo Castro, contava eu as partidas que havia pregado, as convicções e as respeitabilidades para poder viver. Como ficaria a primeira oração se reescrita na ordem direta? Como que ela ficaria? Letra A. Eu contava as partidas ao meu amigo Castro em uma confeitaria certa vez. Letra B. Certa vez eu contava as partidas ao meu amigo Castro em uma confeitaria. Você responde essa para mim, eu dou um tempinho para você e a gente já volta.
Vamos ver a tua resposta? O que você respondeu para mim? Como ficaria a primeira oração se reescrita na ordem direta? O que é ordem direta? Vamos lembrar? Ordem direta. Sujeito, verbo e complementos, tá? Essa é a ordem direta numa oração que em língua portuguesa, você não pode esquecer disso. Então, qual deles que tá? Sujeito, o verbo e os complementos? A letra A, né? Eu, sujeito, contava. Contava o quê? As partidas. A quem? Ao meu amigo Castro, né? Em uma confeitaria, adjunto adverbial de lugar, né? Certa vez, adjunto adverbial de tempo. Então, a gente tem aqui o sujeito, o verbo, os complementos do verbo e depois os adjuntos, tá bom? Certinho aí? Vamos para a próxima? Continuando a nossa leitura, vamos ver mais um pouquinho do homem que sabia javanês. Vem comigo. Quando? Aqui, depois que voltaste do consulado? Não, antes. E por sinal, fui nomeado cônsul por isso. Conta lá como foi. Bebes mais cerveja? Bebo. Mandamos buscar mais outra garrafa, enchemos os copos e continuei. Eu tinha chegado havia pouco ao Rio e estava literalmente na miséria. Vivia fugido de casa de pensão em casa de pensão, sem saber onde e como ganhar dinheiro, quando li no Jornal do Comércio o anúncio seguinte: precisa-se de um professor de língua javanesa, cartas, etc. Ora, disse cá comigo, está ali uma colocação que não terá muitos concorrentes. Se eu capiscasse 4 palavras e apresentar-me. Saí do café, andei pelas ruas sempre a imaginar-me professor de javanês, ganhando dinheiro, andando de bonde sem encontros desagradáveis com os cadáveres. Insensivelmente dirigi-me à Biblioteca Nacional. Não sabia bem que livro iria pedir, mas entrei, entreguei o chapéu ao porteiro, recebi a senha e subi. Na escada acudiu me pedir a grande enciclopédia letra G, a letra J, a fim de consultar o artigo relativo a Java e a língua javanesa. Dito e feito. Fiquei sabendo, ao fim de alguns minutos, que Java era uma grande ilha do arquipélago de Sonda, colônia holandesa, e o javanês, língua aglutinante do grupo malio-polinésico, possuía uma literatura digna de nota, escrita em caracteres derivados do velho alfabeto hindu. Andei pelas ruas, perambulando e mastigando letras. Na minha cabeça dançavam hieróglifos, de quando em quando consultava as minhas notas. Entrava nos jardins e escrevia estes calungas na areia para guardá-los bem na memória e habituar a mão a escrevê-los. À noite, quando pude entrar em casa sem ser visto, para evitar indiscretas perguntas do encarregado, ainda continuei no quarto a engolir o meu ABC malaio. E com tanto afinco levei o propósito que de manhã o sabia perfeitamente. Então ali no nosso texto eu coloquei 2 palavrinhas ali marcadas para você. Você vê que ele foi na Biblioteca Nacional. Ali ele pediu uma enciclopédia, né? Que era um livro todo, né? Como um dicionário, né? Todo em ordem alfabética. Na letra J ele achou ali o Java, javanês, e procurou ali, começou meio que inventar. Aí na cabeça dele ele pegou e falou assim: olha, na minha cabeça dançavam hieróglifos e calungas. O que são hieróglifos e calungas? Calungas foram os desenhos encontrados dentro de rochas aqui no Brasil, feitos especialmente pelos negros
que fugiam das fazendas, foram encontrados em cavernas, onde eles se escondiam, eles escreviam, faziam alguns desenhos. E os hieróglifos era a escrita egípcia, que também era feita de desenhos, né? Uma escrita também quase toda feita de desenhos, a escrita deles. Então, os calungas também não deixavam de ser mensagens para os outros companheiros que chegariam em alguns lugares e tal. Então, ele começou a fazer esses desenhos, inventar ali na cabeça dele, enquanto estava no caminho, e já pensando como é que ele ia ser um professor de javanês. No exercício 2, diz assim: andei pelas ruas, perambulando e mastigando letras. Na minha cabeça dançavam hieróglifos, de quando em quando consultava as minhas notas. Entrava nos jardins, escrevia estes calungas na areia para guardá-los bem na memória e habituar a mão a escrevê-los. Agora interprete. O que Castelo está fazendo? Agora que você sabe o que é calunga e o que é hieróglifos, o que Castelo está fazendo nessa hora? Eu dou um tempinho para você, você responde essa para mim e a gente já volta. Vamos ver a tua resposta? Vamos ver o que você respondeu para mim? Então, ele estava treinando escrever uma língua que ele não conhecia, por isso ele estava inventando os desenhos, misturando calunga e hieróglifos, porque ele queria enganar alguém lá na frente. Vamos lá? Vamos ler mais um trechinho? Vem comigo. Convenci-me que aquela era a língua mais fácil do mundo e saí, mas não tão cedo que não me encontrasse com o encarregado dos aluguéis dos cômodos. Senhor Castelo, quando salda a sua conta? Respondi-lhe então eu com a mais encantadora esperança. Breve, espere um pouco, tenha paciência. Vou ser nomeado professor de javanês e... Por aí o homem interrompeu-me.
Que diabo vem a ser isso, senhor Castelo? Gostei da diversão e ataquei o patriotismo do homem. É uma língua que se fala lá pelas bandas do Timor, sabe onde é? Oh, alma ingênua! O homem esqueceu-se da minha dívida e disse-me com aquele falar forte dos portugueses: eu cá por mim não sei bem, mas ouvi dizer que são umas terras que temos lá para os lados de Macau. E o senhor sabe isso, senhor Castelo? Animado com esta saída feliz que me deu o javanês, voltei a procurar o anúncio. Lá estava ele. Resolvi animosamente propor-me ao professorado do idioma oceânico. Redigi a resposta, passei pelo jornal e lá já deixei a carta. Em seguida, voltei à biblioteca e continuei os meus estudos de javanês. Não fiz grandes progressos nesse dia. Não sei se por julgar o alfabeto javanês o único saber necessário a um professor de língua malaia, ou se por ter me empenhado mais na bibliografia e história literária do idioma que eu ia ensinar. Você gostou da nossa aula de hoje? Pois, e como eu disse para você, é uma maratona, você vai ter que assistir 3 aulas comigo para descobrir como é que termina essa história do homem que sabia javanês, tá bom? Então, vem para o resumo da aula de hoje. Hoje nós lemos um trecho do conto O Homem que Sabia Javanês, localizamos informações explícitas em um texto, inferimos o sentido de uma palavra ou expressão, inferimos uma informação implícita em um texto e identificamos elementos que constroem essa narrativa. Você gostou? Gostou dessa aula? Não esquece que você tem esse encontro comigo, tá bom? A gente vem então na próxima aula e vamos continuar maratonando aí mais 2 aulas. A gente vai trabalhar com esse conto maravilhoso que é O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto. Se você tem acesso ao Classroom, não esquece, vai lá que eu deixei 2 questõezinhas bem facilzinhas para você terminar a tua atividade, tá? E garantir tua presença. Se não tem acesso, tranquilo, faz as respostas no caderno, entrega também lá na tua escola, tá bom? E ganha uma notinha e ganha presença também. Um beijo para você e até a nossa próxima aula.